Vamos abrir a palavra do Senhor, nosso Deus, no livro de Eclesiastes. Glória a Jesus. Eclesiastes, capítulo número 9. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é a continuação do estudo de terça-feira passada. Glória a Deus. Então, os irmãos que não pegaram o estudo de terça-feira passada, talvez você vai ficar meio sem saber agora, né? Mas eu vou tentar fazer o máximo para poder ajudar os irmãos, glória a Jesus, para os irmãos poderem compreender os dois lados, aleluia, da vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eclesiastes, capítulo número 9, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Queria dizer para a igreja que você pode perguntar, tá bom? Você pode perguntar, você pode participar, você pode tirar suas dúvidas, se você tiver dúvida. Se tiver dúvida, você tira a sua dúvida, para você não ficar em dúvida, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós estaremos aí te ajudando. Está aí o Espírito Lúcio, o Diácono Ivani, está aqui a pastora Kelly, está aqui a irmã Diaconisa Gislene, operadora Liliana ali. Se eu não souber, tem bastante obreiros aí para nos ajudar a tirar dúvidas dos irmãos, tá bem? Em nome do Senhor Jesus. Eclesiastes, capítulo número 9, versículo 4. Versículo 4, também? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, para o que acompanha com todos os vivos, a esperança. Porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Mas os mortos, o que acontece com os mortos? Não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles têm jamais recompensa. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma nesse século, em coisa alguma do que? Do que se faz debaixo do sol. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Olha, a palavra do Senhor está falando aqui que a pessoa que morreu, a pessoa que está morta, ela não tem mais consciência das coisas que acontecem aqui na terra, debaixo do sol, tá bom? Então, ele também já não tem mais parte em coisa alguma. Então, o que acontece? A pessoa que morreu, ela não tem mais como se comunicar conosco, com nós que estamos vivos. A pessoa que morreu, o amor dela que ela tinha, o ódio que ela tinha, todo aquele sentimento que ela tinha, cessou. É por isso que a palavra de Deus, ela dá liberdade para o homem se casar de novo após a esposa morrer. Ela dá liberdade para a esposa se casar novamente após o esposo morrer. Por quê? Porque com a morte encerra-se o amor, encerra-se o ódio, encerra-se todas as coisas. Os irmãos sabem o que significa morte? Os irmãos sabem o que significa morte? Quem sabe? Fim? Não é fim. A morte significa separação. Quando a pessoa morre, ela é separada. Separada da família, separada dos amigos, separada dos filhos, separada dos pais. Quem morreu foi separado. Então a morte significa separação. E aquele que morreu foi separado do convívio nosso, dos seres humanos. Então, não pode, em hipótese alguma, um morto voltar.
Não foge. Não tem como o morto voltar. Se o morto voltar, não é o morto, é o espírito do engano, é o espírito maligno. Talvez, louvado seja o nome do Senhor, talvez algum dos meus irmãos, algum das minhas irmãs, já tenha dito, já tenha acontecido algum contato com pessoas que já morreram. Talvez você tenha sonhado e aquela pessoa que morreu falou algo e aconteceu. Talvez você seja uma pessoa que já tenha visto, né, a pessoa que já morreu, e aquela pessoa que já morreu que você viu numa visão, que você contemplou com os seus olhos, e aquela pessoa falou alguma coisa ou fez alguma coisa e aconteceu. Talvez você já tenha tido algum tipo de contato com alguém que já morreu e ali aconteceu. Mas esse contato não foi com a pessoa que morreu. Esse contato foi com o espírito do engano. Esse sonho foi através do espírito do engano. Essa mensagem foi através do espírito enganador. Não é a pessoa que morreu. Porque a pessoa que morreu não tem mais comunhão, não tem mais parte, não tem mais consciência das coisas que se faz aqui na terra, debaixo do sol. É isso que a palavra de Deus diz. Então é isso que você deve pegar, é isso que você deve, aleluia, acreditar, é isso que você deve viver. Por isso que não adianta mais o vivo, a pessoa que está viva, ir no cemitério, acender vela, colocar flores, conversar com aquele morto, porque aquele morto não está recebendo mais aquelas velas. Aquele morto não está mais recebendo aquelas rosas. Aquele morto não está mais recebendo aquelas palavras. Tudo que você estiver falando ali, você está falando ao vento e para a terra, porque o morto não pode mais te ver e nem te ouvir e nem pode mais ter comunhão e contato com você. Então tudo é inútil para as pessoas que vão ao cemitério e conversam com o morto. Mas tudo isso, essa relação de inconsciência e de separação é aqui na terra. É aqui na terra. É aqui no mundo material. Agora, o estudo de hoje é com relação ao mundo espiritual. Como que se encontra o morto lá no mundo espiritual? Como que se encontra a pessoa que morreu? Porque nós não podemos esquecer que nós somos corpo, alma e espírito. O corpo retorna ao pó, mas o espírito, ele retorna a Deus que o deu. Quando a Bíblia fala que o espírito retorna a Deus, não significa que todos que morrem vão retornar para Deus, mas retornam para o mundo espiritual, retornam para o mundo de Deus, para o governo de Deus. Aqui no mundo, na terra, nós temos o livre-arbítrio. Aqui nós podemos dizer, eu vou, eu não vou, eu faço, eu não faço, eu quero, eu não quero. No mundo espiritual já não tem mais esse livre-arbítrio. Ou a pessoa está salva, ou a pessoa já perdeu a sua salvação. Não tem mais eu quero, eu não quero, eu faço, eu não faço. No mundo espiritual o livre-arbítrio já cessou. Aqui nós temos livre-arbítrio. Aqui nós podemos dizer, hoje eu vou para a igreja, eu não vou, hoje eu vou fazer isso, eu não vou. No mundo espiritual já não tem mais esse livre-arbítrio. Ou é isso, ou é aquilo. É aquilo que Deus determinou. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo número 16. Glórias a Deus. Lucas 16. Engrandecido é o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Vou abaixar aqui. Baixar bem baixinho, baixinho. Glória a Deus. Vai ficar só para nós aqui. Louvado seja o nome do Senhor, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Lucas, capítulo número 16, versículo 19 em diante. Glória
Glórias a Deus. Todos encontraram? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta dele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não houve a Moisés e aos profetas, tão poucos acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos notar esta palavra, o seguinte, glória a Deus. Primeiramente, essa palavra, ela não é uma parábola. Essa palavra não é uma parábola. Por que ela não é uma parábola? Quem sabe por que essa palavra não é uma parábola? Porque nós temos no título a parábola do Lázaro e do rico e do Lázaro, mas não é uma parábola. Por que ela não é uma parábola? Quem sabe? Por que motivo que ela não é parábola? Aconteceu, isso, mas por que ela não é uma parábola? Porque aconteceu? Não seria essa a resposta certa. Não, sim. Ela não é uma parábola, ela é um fato real. Por quê? Porque ela traz nome. Ela traz o nome de Lázaro e o nome de Abraão. A parábola, ela não traz nome, ela traz comparações. A parábola, ela é assim, ó. Havia um pai, o reino do céu é semelhante a um rei, o reino dos céus é semelhante às 10 virgens. Então, uma parábola, ela traz comparações, mas não traz nome. Uma história. A partir do momento em que Jesus Cristo colocou o nome do pobre, a partir do momento que colocou o nome de uma pessoa que morreu, colocou o nome de Abraão, deixou de ser uma parábola para passar a ser um fato, uma história, algo que aconteceu. Agora nós precisamos notar o quê? Que esse algo aconteceu não no mundo material. Esse algo aconteceu no mundo espiritual. Porque está dizendo aqui que Lázaro, ele morreu e foi levado para o seio de Abraão. E da mesma maneira, o rico, ele morreu e foi sepultado.
E aí, o que diz a palavra do Senhor? A palavra do Senhor, ela abre o mundo espiritual e mostra para nós como que é o mundo espiritual. Aí diz a palavra do Senhor agora no mundo espiritual, lá dentro, na sepultura, lá dentro no mundo espiritual, diz a palavra do Senhor que Lázaro, ele abre os seus olhos e vê a Abraão e a Lázaro no seu seio, ou seja, no seu abraço, no seu descanso. E ele fala assim: pai Abraão, pede para Lázaro vir aqui molhar o seu dedo e tocar na minha língua, porque eu estou atormentado. Então, a palavra do Senhor está dizendo que lá no mundo espiritual existe um lugar de tormento e existe um lugar de descanso. No mundo espiritual existe um lugar de tormento e existe um lugar de descanso. Nós aqui na terra só sabemos disso porque a palavra de Deus está mostrando para nós, está abrindo para nós que existe lá no mundo espiritual dois lugares, um lugar de tormento e um lugar de descanso. O rico, ele estava no lugar de tormento, ele disse: eu estou sendo atormentado. E aí, Lázaro, ele estava no lugar de descanso. Ele está dizendo: eu estou, aleluia, Lázaro estava no seio de Abraão, que é o lugar de descanso, glórias a Deus. Só que aí nós vamos notar uma coisa, que o rico, ele leva com ele para a morte, ele leva com ele aquela sorbeta, ele olha para o pai Abraão e vê ali Lázaro, e ele tenta fazer com que o mesmo que ele fazia na terra. Ele disse: pai Abraão, pede para Lázaro vir aqui e trazer, e tocar o dedo na água e tocar na minha língua. Então ele pega, o que ele faz? Ele faz como ele fazia na terra. E aí o pai Abraão fala assim: não é dessa maneira. Porque lembra-te, olha só, lembra-te que lá na terra você teve, aleluia, as suas regalias, você viveu regaladamente. O que Abraão está fazendo aqui? Está fazendo ele recordar. Lembra-te. Lembrar é o quê? O que é lembrar? Memória. O espírito, a alma, está tendo memória. Nós estudamos no estudo passado que o moço está inconsciente. E agora nós estamos vendo que o moço está tendo memória, não está mais inconsciente. Então, há duas maneiras de se ver. Com relação ao mundo, está inconsciente, mas com relação ao mundo espiritual, está consciente e vivo. O morto, ele está vivo no mundo espiritual, e está consciente no mundo espiritual. Então, como nós podemos entender? Ele não sabe o que está acontecendo, mas se lembra do que aconteceu. Lembra-te que quando você estava no mundo, você, aleluia, viveu regaladamente, esplendidamente. Aí ele começa a lembrar. E quando ele começa a lembrar, ele fala: pai Abraão, pede para Lázaro voltar lá, porque eu tenho 5 irmãos. Olha só, ele lembrou que tem 5 irmãos. E aí ele fala: para que ele não venha, para que eles não venham para cá, para esse lugar de tormenta. Então ele se atormenta só de pensar de que os irmãos dele possam vir e sofrer o mesmo que ele está sofrendo. Então, irmãos, o maior tormento para aqueles que perderam a salvação é lembrar, aleluia, das coisas que se passaram, é lembrar que ele tinha uma família, é lembrar que aquela família também pode vir para a mesma situação. Isso é tormento. Com relação a Lázaro é diferente. Lázaro, ele está descansando. Lázaro, ele está em paz. Lázaro, ele está bem. Lázaro, ele não tem motivo para se preocupar. Se Lázaro tiver algum sentimento, é sentimento de esperança.
Tomara que os meus venham para cá também. Aleluia. Tomara que eles também ouçam a Moisés. Aleluia. Ouçam aos profetas e venham para cá também. Glórias a Deus. Então, meus amados, aleluia. Como que a palavra do Senhor, ela está abrindo para nós o mundo espiritual. Ela está mostrando que o morto, ele ainda está com vida. Ele ainda está vivo. Agora, há uma coisa importante para nós vermos aqui, é que, aleluia, quando ele fala assim, pai Abraão, pede para Lázaro ir lá na terra e avisar os meus irmãos para que eles não venham para cá. Abraão falou o que para ele? Olha, lá na terra, os seus irmãos, ele tem a Moisés e tem os profetas. Moisés e os profetas, deixa eu ver aqui. É isso mesmo? Leia para mim o que está escrito aí. Glória a Deus. Moisés e os profetas? Isso. E disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. O que representa aqui Moisés e os profetas? Anuncia a palavra, isso. No caso aqui, Moisés, quando Abraão ele fala, ele tem Moisés, ou seja, ele tem a lei. Se eles não quiserem ir para esse lugar, eles cumpram a lei. Não mate, não roube, não adultere, não dê falso testemunho, honra a Deus acima de todas as coisas. Né? Chegar naquele dia, né, eles vão para o lado, eles não vão para o paraíso, como fez Abraão. Então eles buscaram essa distinção aí. Porque ele tem a pregação, se eles quiserem ouvir, que ouçam os pregadores. Né? E os profetas aqui está representando as profecias. Que no caso, na época quando Lucas estava escrevendo ainda o Novo Testamento ainda não existia. Então, era a lei que estava em vigor naquele momento. Era a lei e os profetas, era o Antigo Testamento. Quer dizer, eles têm a Bíblia, eles têm os pregadores, eles têm os profetas, eles têm Moisés. Se eles não ouvirem os pregadores que estão pregando, jamais acreditarão, ainda que um morto ressuscite. Outra palavra aqui. Se o morto tiver que voltar, vai voltar de que maneira? De que maneira se o morto tiver que voltar? Ele não volta, o morto não volta na terra. Ele não volta na terra, ele volta né? Não, aqui a Bíblia está dando uma possibilidade do morto voltar. Ainda que ele ressuscite. Somente para o morto voltar através da ressurreição. Jesus não ressuscitou a Lázaro? Lázaro estava morto. E ele não voltou de novo? Voltou. A palavra do Senhor nos diz que quando Jesus Cristo, ele entregou o seu Espírito, a terra tremeu, e muitos daqueles que estavam na sepultura ressuscitaram. Então existe a possibilidade daquele que está lá no mundo espiritual voltar, mas só através da ressurreição, não por encarnação e nem em espírito. Ressuscitar é tornar o teu corpo voltar de novo. Isso sim. Se alguém, aleluia, ressuscitou e voltou e trouxe uma mensagem, até é aceito, de uma certa forma. Olha, você nem faz ideia do que aconteceu. Eu estava num lugar assim, e pedi misericórdia e Deus permitiu eu voltar. Mas é incrível. O nosso pastor Pedro, ele tem o testemunho dele. O pastor Pedro, aleluia, ele estava já no necrotério. Ele já estava morto,
já tinha o atestado de óbito, os médicos já haviam chamado a família para reconhecer o corpo e para trocar a roupa dele. E ele voltou em vida. Entendeu? Passou peso. É o testemunho dele. Eu deitei, mas só. Oh, maravilha, está mais fresquinha. Depois veio aquele espírito bem forte, ninguém voltou dele. Você deitou e aí? Eu deitei. Fui dormir. Agora não sei o que aconteceu, e depois voltou o espírito de novo. Aí eu acordei. Glória a Deus. Eu morri. Morreu e voltou. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor. Mateus, capítulo número 22. Evangelho de Mateus, capítulo número 22. Glórias a Deus. Mateus, capítulo número 22. Aleluia. Versículo de número 32, o versículo de número 32. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, o nosso entendimento, nós precisamos entendermos que o morto, ele está morto para nós, mas o Espírito está vivo. Ele continua vivo. Ele continua, aleluia, com a sua vida no mundo espiritual. Mas como que está vivo? Está parado assim? Está flutuando? Não, irmão. Está vivendo. Está vivendo normalmente. Com a sua vida normalmente. Acho bonito. O pai da Kelly, antes de morrer, ele falou assim para mim, sério, para mim e para a Kelly, né? Fala pra gente. Eu tive um sonho que eu fui parar num outro mundo e lá a gente tinha que fazer assim, trabalho assim, simples. E eu falei, que trabalho é esse? Tá trabalhando, fazendo uma coisinha ou outra, para comer, não tinha nada para comer. Aí, será que eu vou morrer? Falei, não tem nada a ver com a morte não. Lembra? Não foi mais ou menos assim? Mas não tinha trabalho pesado. Então o morto continua. Mateus 22, versículo de números 32, 22 32. Amém? O que diz a palavra do Senhor? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Então, se Deus, Ele não é Deus dos mortos, Ele é Deus dos vivos, o que significa isso? Significa que Abraão, Isaac e Jacó continuam vivos. Significa que eles permanecem com vida. Significa que eles permanecem vivos. Então, irmãos, se nós olharmos, aleluia, para as pessoas que já morreram, nós vamos ter um entendimento de que eles permanecem vivos, permanecem com vida, porque Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Deus é Deus, aleluia. Olha, se eu sou o Deus de Abraão, é porque Abraão permanece com vida. Se eu sou o Deus de Isaac, é porque Isaac permanece com vida. Se eu sou o Deus de Jacó, porque Jacó continua vivo. Aí, aleluia, algumas pessoas falam assim, mas eles estão vivos para Deus. É isso que algumas pessoas falam. Quando fala que eles estão vivos para Deus. Quando fala que eles estão vivos, diz que eles estão vivos na memória de Deus. Que Deus não os esqueceu. Mas isso não é verdadeiro. Porque Lucas mostra, aleluia, que no mundo espiritual,
O Lázaro, aleluia, ele estava vivo e estava no seio de Abraão. E o rico estava vivo e estava num lugar de tormento. Então não era vivo na mente de Deus, mas era vivo com vida e com consciência. Então significa que Abraão, Isaac e Jacó estão vivos, mas vivos com consciência, consciente. Glórias a Deus. Abre aí a palavra do Senhor em Lucas 23. Lucas 23. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Quando você entende a morte desta maneira, você, aleluia, tem paz. Você alcança paz. Você alcança tranquilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Você alcança descanso. Por que você alcança descanso? Porque aquele seu ente querido que você tanto ama, continua vivo. Continua vivo. No mundo espiritual, no outro reino, no reino de Deus, mas continua vivo. Então você já não tem mais tormento, você já não tem mais desespero, você já não tem mais tristeza, você já não tem mais preocupação, porque você sabe e você pode glorificar a Deus. É por isso que toda vez que eu lembro da minha mãe, eu glorifico a Deus, glorifico pela morte dela. Obrigado, Jesus, obrigado, glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, glória a Deus. Por quê? Porque eu sei que ela está viva. Eu sei que ela continua viva, porque assim diz a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é a única que pode mostrar para nós, aleluia, como é o mundo espiritual. É a única. É a palavra de Deus. Olha aqui, aleluia. Lucas 23, versículo de número 43. Lucas 23, 43. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Todos acharam? Vamos ver o 42, melhor aqui, 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Oh, glória a Deus. Há uma coisa muito importante nós vermos aqui. Aleluia. Há uma coisa muito importante nós olharmos aqui. Porque Jesus falou assim: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus está falando com a alma dele ou com o corpo dele? Com quem Jesus está falando? Com o corpo? O corpo ia para a sepultura, né? Tinha que ser o espírito dele. Como que eu vou estar com o Senhor ainda hoje no paraíso? Só no espírito. Com o corpo não dá, porque o corpo ele iria para a sepultura, mas o espírito estaria com Cristo no mesmo dia. Glória a Deus. O espírito estaria com o Senhor no mesmo dia. Aqui está, aleluia, o que a irmã Amanda perguntou no estudo da semana passada, a respeito de nós não sabermos se a pessoa morreu com salvação ou sem salvação. Não temos como saber. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela está dizendo aqui que este homem, no seu último momento, no seu último minuto, no seu último segundo, ele disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. A gente pega essa palavra, e essa palavra aqui, ela tem um espaço muito grande. Mas essa palavra não tem espaço muito grande, porque a morte não tem muito tempo. Essa palavra é uma palavra muito rápida, questão de segundos, questão de sentimentos, questão de última palavra: Senhor, me perdoa. E esse perdão sair do fundo do coração. Senhor, misericórdia. E essa misericórdia sair do último desespero. Senhor, me perdoa. E esse perdão sair,
aleluia, nos últimos segundos. Ninguém sabe, irmãos. É por isso que naquele grande dia teremos grandes surpresas. Pessoas que tiraram a própria vida e que no último segundo tiveram aquele impulso de perdoa, Senhor. Só Deus. Ele deu um barulho aqui. Foi me deu medo. Glória a Deus. Me perdoa. Naquele último instante. Porque nós temos por nós, porque a palavra de Deus, ela mostra isso, que aquele que destruiu o corpo, que é o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Então nós temos para nós que todos aqueles que se mataram, que tiraram a própria vida, perdeu a salvação. Mas ainda assim nós não temos como ter certeza disso. Porque não sabemos quais foram os últimos instantes, os últimos minutos, os últimos momentos. Nós não sabemos das últimas horas. Não temos como saber. É só Deus. Eu lembro que o Senhor, Ele mostrou para mim como que é a morte. O Senhor mostrou para mim como que é a morte. A morte é uma decisão. O querer morrer é uma decisão da pessoa. Enquanto a pessoa está ali lutando, você já ouviu falar? Eu creio que muita gente já ouviu falar disso. De pessoas que só morreu quando chegou fulano de tal. Ela ficou ali, sofreu ali, esperou ali, até chegar a última pessoa que ela queria ver, e depois que ela viu, aí ela morreu. Já ouviu? Acontece, porque a morte, ela é uma escolha da pessoa querer morrer ou não. Ela fica ali sofrendo, ela fica ali padecendo, ela fica ali agoniando, até a hora que ela fala assim, não, eu quero, eu vou, aceito. O Senhor me mostrou isso, irmãos. De repente, eu estava no lugar, e vi uma multidão de gente correndo, mas muita gente correndo, como se estivesse acontecendo um tsunami daquele lado de lá. Então vi aquela multidão de pessoas desesperadas, correndo assim naquela loucura mesmo, e eu vi aquela multidão de gente, aí o que eu fazia? Eu saía correndo também. Eu nem sabia o que estava acontecendo, eu sei que eu saía correndo, porque sabia muito que eu ia me atropelar. Aí eu corria igual um desesperado, por causa daquela multidão. Mas quando eu corria, aí vinha uma outra multidão de lá também, num desespero terrível. Aí vinha aquele encontro, aquela multidão de pessoas desesperadas. Não sei o que tinha acontecido daquele lado de lá, e as pessoas estavam todas desesperadas. Então, eu naquela correria, eu vi uma pessoa de preto e uma pessoa de branco. Eu vi duas pessoas. Aí o que eu fiz? Eu vou correr em direção daquela pessoa de branco. Aí eu ia desviando de um, desviando de outro, desviando, até chegar perto daquela pessoa de branco. Quando eu chegava perto daquela pessoa de branco, aquela pessoa de branco, ela se afastava de mim e tinha uma linha assim, Aí, aquela pessoa de branco, ela falava assim para mim, para você vir, você tem que querer. Aí eu olhava aquela multidão de gente tudo desesperada. Aí eu falava assim, eu vou confiar em você, eu vou. Aí eu passava para aquela linha. Quer dizer, eu acreditava, eu confiava e aceitava o querer morrer. E aí foi dessa maneira que o Senhor me mostrou como que minha mãe morreu também. Aleluia. Foi dessa maneira. Ela aceitou, ela decidiu. Não quis mais lutar pelos filhos, não quis mais lutar pelos netos, não quis mais lutar pelos os bens desta vida, não quis mais lutar, ela se entregou, eu quero, eu vou te acompanhar. E acompanha ali a morte. Então, irmãos amados, a pessoa aqui, este homem, ele viveu a vida dele toda roubando, matando, se prostituindo. E para a população, era um pecador que estava morrendo. Olha lá, agora morreu. Agora ele teve a paga dele pelos erros que ele fez. Está vendo?
estrupou a menininha, agora pena de morte, morreu. Mas ninguém ouviu aquele anúncio entre ele e Jesus naquele momento. Senhor, lembra de mim quando estiveres no teu reino. E ali ele recebeu aquela palavra: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E para se estar no paraíso, havia necessidade, primeiro, abre a palavra do Senhor, glórias a Deus, aleluia. Em 1 Pedro, capítulo de número 3. 1 Pedro, capítulo de número 3. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo número 3. Lembrando que os irmãos da Testemunha de Jeová, eles falam que na Bíblia deles está assim: hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Olha só que mudança, olha só que transformação que houve na palavra. Eles não querem aceitar a vida espiritual, eles não querem aceitar que o vivo, que o mundo espiritual existe. Então eles colocaram: hoje te digo, estarás comigo no paraíso. E não, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Tem uma mudança, tem uma diferença, né? Então, aleluia, eles querem ludibriar, né? Mentir e enganar. Misericórdia, né? Primeira carta do apóstolo Pedro, glória a Jesus, capítulo número 3. Glória a Jesus de Nazaré. É por isso que eu também falo que eu acredito muito na salvação do meu pai. Porque o Senhor, Ele me inspirou, me deu uma inspiração muito forte para me ir na última semana de vida dele. Na última semana de vida dele eu fui no hospital e abri a Bíblia de Gênesis a Apocalipse com o coração assim, com a presença de Deus muito forte, mostrando para ele o amor de Deus, o perdão dos pecados, a salvação da alma, a necessidade do homem de receber o perdão dos seus pecados. Abri a palavra do Senhor para ele. E ele me diz assim: Sérgio, eu estou pensando nessas coisas. Coisa que antigamente jamais ele falaria isso para mim. Então eu não digo que ele aceitou Jesus, que eu falei para ele: você quer aceitar Jesus? Não. Apenas ele disse para mim: eu estou pensando nessas coisas. E uma semana depois ele morreu. Então eu estou com esperança de que ele pensou e entendeu e se voltou para Deus. Glória a Jesus. Isso. Pode ter aceitado Jesus ali na sua cama, ali, a noite passa, o dia passa, e aquela cama ali não é fácil do hospital, não. Naquela maca. Aleluia. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 18. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas, que também como uma verdadeira figura agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Existe aqui uma coisa interessante nós notarmos aqui. Jesus falou para aquele homem: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Só que Jesus, ele não morreu e já subiu para o Pai. Antes dele subir para o Pai, ele desceu para pregar aos espíritos que estavam em prisão, para anunciar o Evangelho àqueles que não tiveram a oportunidade, e esses que são aqueles que morreram no tempo de Noé, no dilúvio. Então eles estavam em prisão, presos em cadeias. Jesus desceu e anunciou o Evangelho para que eles pudessem ter
a oportunidade que nós temos aqui. Abre agora a palavra do Senhor, aí, 1 Pedro, capítulo de número 4, no versículo de número 6. Aleluia. Capítulo 4, versículo de número 6. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Amém? Capítulo 4, versículo de número 6 diz assim: porque por isso foi pregado o evangelho também a quem? Aos mortos, para que na verdade fosse julgado segundo os homens na carne, mas vivesse segundo Deus em espírito. Glória a Deus. Amados, há uma importância aqui. Por quê, irmãos? Os testemunhos de Jeová, eles falam que esses mortos não são os mortos que morreram, que morreram na carne e que agora estavam presos em espírito. Eles falam que esses mortos são pessoas que estão mortas em seus pecados. Por exemplo, nós, antes de conhecermos a Cristo, nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Então, alguém pregou o Evangelho para nós e nós recebemos a vida, que é a vida de Cristo. Então, eles dizem que essa palavra aqui não é que Cristo pregou o Evangelho aos espíritos que estavam em prisão e aos mortos. Mas, na verdade, a palavra do Senhor está dizendo aqui que Jesus desceu até o Hades, Jesus desceu até o inferno e pregou o Evangelho aos espíritos que estavam em prisão, pregou o Evangelho aos mortos, para que eles também pudessem ter a mesma oportunidade que nós e pudessem também, aleluia, viver segundo Deus em espírito a partir desse momento agora. Glória a Deus. Abre a palavra do Senhor. Os irmãos estão entendendo? Abre a palavra do Senhor no Evangelho de João. Glória a Deus. Evangelho de João, no capítulo de número 15. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Evangelho de João 15. Aleluia. Evangelho de João, capítulo de número 15. Capítulo 20, versículo 15. Capítulo 20 do Evangelho de João. Esse estudo, irmão, é tudo para mostrar a vida após a morte, tá bom? Esse estudo, a intenção é mostrar que o morto continua vivo, continua com vida, tá bom? O morto não está inerte, parado, inconsciente no mundo espiritual. Ele está vivo e está bem vivo, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 20, versículo 15. Todos acharam? Diz assim, aleluia. Vamos pegar do versículo 11 em diante para a gente poder entender. E Maria estava chorando fora, versículo 11, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados, onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhe disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, disse-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas. Por que não me detenhas? Não me detenhas por quê?
Mas vai para meus irmãos e disse-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus, ele está dizendo aqui, não me detenha, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Então Jesus já havia morrido, Jesus já havia ressuscitado e ainda não tinha subido para o céu. E onde Jesus estava? Se Jesus ainda não tinha subido para o Pai? Porque a intenção é que quando o Espírito deixa o corpo, é que os anjos nos pega e já nos leva para o paraíso. Jesus ainda não havia subido para o Pai, Jesus ainda não havia subido. Abre a palavra do Senhor no livro de Efésios. Glória a Deus. Efésios capítulo de número 4. Efésios capítulo número 4. Glória a Deus. Versículo de número 8. Efésios 4, versículo 8. Todos acharam? Glória a Deus. Livro de Efésios, no capítulo de número 4 e no versículo de número 8. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isso, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido aonde? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Jesus, ele havia descido à parte mais baixa da terra. E depois, quando ele desceu, o que ele fez? Ele levou cativo. O que é levar cativo? Levar preso. Levar junto consigo. Então, se você vai e vai guerrear com uma outra nação, e você traz aquela nação com você e traz para o Brasil, você está trazendo aquela nação cativa, está trazendo junto com você. Então, ele traz cativo quem? Os cativeiros. Ele traz cativo o cativeiro, ou seja, ele traz preso aqueles que estavam presos. Entendeu? Ele desce até a parte mais baixa da terra e traz, e sobe, e leva consigo, aleluia, o cativeiro, aqueles que estavam presos, vai junto com Cristo para os céus. Então os irmãos conseguem entender, louvado seja o nome do Senhor Jesus? É por isso que quando ele apresenta-se vivo para Maria, ele diz, não me detenha, porque eu ainda não subi. Ele ressuscitou, mas ainda não havia subido para o Pai. Por que, irmão? Porque quando, aleluia, os irmãos lembram que o seio de Abraão, diz a palavra do Senhor que o rico, ele olhou e viu Lázaro no seio de Abraão. Então era uma aproximação muito próxima entre o seio de Abraão e o lugar de tormento, ao ponto que um podia olhar para o outro, mas não podia passar um de um lugar, o outro para outro lugar. Então quando Jesus ele desce para pegar o Evangelho no lugar de tormento, ele sobe com aqueles que creram, com aqueles que aceitaram, com aqueles que se voltaram para ele. E agora o paraíso se torna agora lá no céu. E há uma diferença, irmãos amados. Há uma diferença. Se nós morremos hoje, nós vamos para o paraíso. Mas o paraíso ainda não é a cidade celestial. O paraíso ainda não é o céu que nos aguarda, que nos espera. O paraíso ainda não é a cidade que Jesus Cristo foi preparar para nós. O paraíso ele é apenas um lugar de, aleluia, de espera, um lugar de repouso, de descanso. É o terceiro céu, né? É o terceiro céu, isso. É o terceiro
Paraíso é o terceiro céu, mas ainda não é o céu da vida eterna. Assim como que o lugar de tormento também não é o inferno. O lugar de tormento, a prisão ainda não é o inferno. O inferno ainda vai ser, o lago de fogo ainda vai ser inaugurado. E os céus ainda vai ser inaugurado. A cidade santa ainda vai ser inaugurada. Então, se nós morrermos, nós iremos para o paraíso e ali ficaremos aguardando a ressurreição. Após a ressurreição, quando os mortos ressuscitar e aqueles que estiverem vivos receberão um novo corpo, então a igreja subirá juntamente com aqueles que ressuscitaram, e então nós iremos para o lugar definitivo, para a cidade santa, para a Nova Jerusalém. Então lá nós viveremos com o Senhor para sempre. Glória a Deus. Assim como aqueles que estão no lugar de tormento, que nós chamamos de inferno, ainda não é definitivo. Eles ainda vão ressuscitar, que haverá a ressurreição dos justos e a ressurreição dos injustos. Eles vão ressuscitar, vão receber ainda a condenação, a sentença, e depois será lançado no lago de fogo o diabo, o falso profeta, a besta e todos aqueles que não tiverem seu nome escrito no livro da vida. Então ainda tem muita coisa ainda para acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, aleluia, o que eu gostaria de trazer para os irmãos nessa noite é para os irmãos entender que o morto no mundo espiritual ele continua vivo. Ele continua pleno. Ele continua vivendo. Assim como Cristo está vivo, nós continuamos vivos após a morte. É por isso que Jesus ele disse para Marta: Marta, aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Aquele que crê em mim não provará a morte, não passará pela morte. Mas Jesus não estava falando não passar pela morte física, não passará pela morte espiritual, porque espiritualmente continuará vivendo, continuará em vida. Então é necessário que você, que eu, que nós venhamos ter esperança. É necessário que nós venhamos lançar fora todo o temor, todo medo. Ah, mas eu não sei se foi salvo. Ah, eu não sei se morreu com salvação. Não é melhor você pensar, você ter esperança. Queira Deus que esteja com vida. Queira Deus que tenha se voltado no último momento. Não é melhor você viver e ter descanso e deixar com que esse julgamento seja feito por parte de Deus e não por nossa parte? Porque às vezes nós vamos julgar e estamos julgando errado e ainda assim estamos tendo tormentos, sendo que o nosso parente, aleluia, no último momento clamou ao Senhor Jesus e está vivendo com Cristo agora. Está vivendo com Deus agora. Então essa é a nossa esperança, essa é a nossa vida. Essa é a razão de nós vivermos. Então descansa, tenha paz no nome do Senhor Jesus. Não tenha preocupação, não tenha tristeza. Quando a tristeza vier no teu coração, começa a glorificar a Deus. Senhor, eu te glorifico porque sei que o meu esposo, que a minha mãe, que o meu pai, que o meu filho, que o meu irmão, minha irmã, eu creio que Ele está contigo, eu creio que Ele está vivendo. Jesus Cristo, Ele disse o que para os seus discípulos? Quando Ele disse que iria para Jerusalém, que iria ser açoitado, escorraçado, e depois iria morrer. Aí os discípulos ficaram tristes, ficaram abatidos. Aí Ele disse assim: eu estou dizendo para vocês que eu vou para o Pai. Se vocês verdadeiramente me amassem, vocês se alegrariam, porque eu estou dizendo, eu vou para o Pai. Eu vou estar com o Pai. Paulo, ele disse: eu estou em grande aperto, porque eu não sei agora o que eu posso escolher, o que é melhor para mim. Porque se eu ficar, eu ganho almas para o Evangelho, mas se eu partir é muito melhor, porque eu estarei com o meu Senhor. Ele tinha essa certeza: eu estarei com o meu Senhor. Essa confiança de permanecer vivo, de permanecer com vida, de permanecer vivo, aleluia, com o nosso Senhor. Então, em nome do Senhor Jesus, que você tenha essa certeza no teu coração, de você
Você não precisa ter medo da morte, que você não morre mais. Você permanece vivo. E que aqueles que partiram, que estão com Cristo, permanecem vivos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos têm alguma pergunta para fazer? Os irmãos têm alguma dúvida para tirar? Aproveita que agora já estamos encerrando o nosso estudo. Glórias a Deus. Amém? Tudo certo? Tudo bem? Que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. João viu esta cidade sendo construída para os salvos. Que esses anjos faziam, diga comigo, que voavam ao redor do trono. Vocês, eles voavam. O que João viu mais? Diga pra mim. João viu os 7 castiçais de ouro, e no meio desses 7 castiçais, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem era este homem? Era Jesus de Nazaré. Levante as suas mãos e adore Ele assim. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, mas crescendo preparada. Não era um sonho, era o quê? Oh, João viu a cidade santa. Pra quem? Mas crescendo preparada. João viu e não mais pôde suportar. Sabe o quê? Todas essas maravilhas preparadas para os seus filhos. Herdará todas essas bênçãos quem vencer. Cadê os vencedores aqui deste lugar? Cadê? João viu e eu também espero ver o que foi morto e reviveu. O que foi morto e reviveu. E a morte ele venceu, e com isto a vida eterna nos concedeu. Eu quero ouvir você dizer assim: não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, mas crescendo preparada. Quem tem ouvido, Jesus Cristo, oh, te prepares para que tu veja. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, mas crescendo preparada. Quem tem ouvidos, é o que o Espírito diz. Jesus Cristo tá voltando, tá voltando, tá voltando. Te prepares para que tu veja. Eu quero ouvir esse canal dizer: não era um sonho, era o quê? Realidade. Oh, para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos, é o que
espírito dizaz. Jesus Cristo, Ele está voltado, irmão. Te prepares para que tu vejas. João Ele viu, ele viu, ele viu, ele viu, ele viu, ele viu.